Vamos lembrar o que aconteceu com a taxa das blusinhas. Pode colocar o primeiro print na tela, produção, antes da gente mostrar a declaração do Lula? Então tá lá a matéria da agência Senado, portanto, do portal do Senado Federal, oficial. Lula sanciona a taxação de compra internacional e criação do programa Mover. Essa notícia é de 28 de junho de 2024, portanto, confirmando que o Lula, de fato, sancionou. E agora ele mudou há 5 meses da eleição, como a gente já vai ver. Então, estava escrito ali na matéria, eu vou ler só 2 trechinhos. O presidente Lula sancionou com vetos, na quinta-feira, a taxação de compras internacionais de até $50, que ficou conhecida como taxa das blusinhas. Já pulando ali para o segundo quadradinho, pela lei sancionada, o consumidor pagará 20% de imposto de importação para mercadorias até $50, atualmente cerca de R$ 275, a depender da cotação diária do dólar. E aí, o que aconteceu quando o Lula defendeu, endossou e acabou, portanto, aprovando isso junto ao Congresso Nacional? Houve críticas nas redes sociais, houve notícias até de sites e contas alinhadas ao lulismo, e a Janja foi lá fazer aquele comentário que até hoje está viralizando, porque é um comentário completamente equivocado, obviamente do ponto de vista lógico, e que gerou mais desgaste ainda para o governo. Pode colocar o próximo print na tela. Ela estava reagindo ali a uma postagem do Choquei, que já esteve envolvido em outros escândalos que a gente acompanhou, dizendo a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Ela foi alvo da zoeira nacional, porque, obviamente, quando existe a taxação, as empresas acabam repassando os custos para o consumidor final por meio do aumento dos preços. E a Janja não está muito ligada nessa lógica de mercado, foi tentar defender o maridão, aquela medida que ele tinha feito, e acabou piorando a situação, gerando ainda mais pressão contrária à taxa das blusinhas, que atinge a população como um todo. Gente de todas as faixas de renda, inclusive pessoas pobres que eventualmente fazem compras aí nesses sites de comércio eletrônico internacional, de origem asiática, principalmente chinesa. E aí, agora, nessas últimas semanas, houve essa notícia, pode colocar o próximo print na tela. Há 5 meses das eleições, Lula anuncia fim da taxa das blusinhas, cobrança de 20% sobre compras internacionais. Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que tarifa afetou popularidade do presidente. Veja que a preocupação número 1 do Lula, principalmente perto da eleição, é popularidade. Não existe aqui um conjunto de princípios, um planejamento estratégico para gerir a economia, existe o planejamento da reeleição. Então, aquilo estava pegando muito mal, estava gerando um desgaste muito grande, ele recua para ver se consegue os votos, mesmo que eventualmente reeleito possa aumentar ainda mais impostos da população, como os governos do PT em geral costumam fazer. Então, dito isso, esse breve resuminho aqui do que aconteceu, vamos ver o que o Lula falou no programa Sem Censura da TV Brasil, e você sabe como é que funciona a cabeça do petista. A culpa é dele, ele coloca em quem quiser. Pode soltar. Não, deixa eu lhe falar, tem uma história da taxa da blusinha, eu posso até contar aqui, a Janja está aqui. Eu estava indo para a China, eu, Haddad, e o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava que era uma coisa importante. Tinha muita pressão dos varejistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, quando o Haddad fez, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa. E ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Para proteger a indústria nacional. Sim. A tese era essa, proteger o produto nacional, sabe? Aí eu vou no avião com a Janja, a Janja e o Haddad, e a Janja pegou o celular dela e falou, ô Lula, o negócio está ficando feio pro nosso lado, o negócio da blusinha. Sim. Aí eu falei pro Haddad, o Haddad não acreditou na primeira vez. Nossa, aí o avião demora tantas mensagens. O avião demorou quase 20 horas para chegar, e a Janja com o celular dela. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Aí, no final da viagem, o Haddad se deu conta de que tinha um problema, sabe? Nós estávamos mexendo com uma parcela muito grande da sociedade, sabe? Que estava comprando coisas de pequeno valor,
Sabe? Porque, veja, o rico, quando ele viaja, ele pode gastar 2 mil dólares fora, que ele não paga imposto. Ele pode chegar no free shop e comprar 500 dólares de propaganda, ele não paga. Exatamente. Por que os 50 do pobre incomoda? Tá? Então, houve uma pressão muito grande para acabar com isso. Foi um projeto de lei para o Congresso, porque os varejistas foram para o Congresso. E o que nós conseguimos safar? Uma proposta de que não vai aumentar aquilo que era, mas vai ficar 20% da conta federal. E colocamos 20%. O que é que aconteceu? Os estados aumentaram o ICMS e ficou na conta do governo. Entendi. Tá? Ficou na conta do governo. E a Janja me cobrando. A culpa, o Lula coloca toda em Fernando Haddad, o seu ministro da Fazenda, sem qualquer pudor. O Haddad está lá justamente para o Lula colocar a culpa nele, como é uma tradição nos governos do petista. Ele falou aí sobre uma taxa, um limite de 2 mil dólares. Na verdade, o limite de isenção para compras em viagens internacionais é de 1.000 dólares. Né? Ainda falou aí um dado errado, e a gente vai ver na matéria que eu separei, uma de várias que saíram na imprensa, eu separei aqui só para refutar esse ponto ou complementar com informações que o Lula omite deliberadamente. Bota aí a matéria da CNN sobre o aumento da taxa da blusinha. 10 estados aumentam ICMS para 20% a partir dessa terça-feira. Essa é uma matéria que foi publicada em 1 de abril de 2025, porque o Lula falou que os estados aumentaram e aí a conta vai para o governo. O que ele não falou é que de todos esses estados aí, que são 10, 4 são governados pelo PT. Pois é, vocês estão vendo aí, ó, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Esses são os 10. Se você fizer uma busca no Google para ver quais são os estados que o PT governa, tem 4 desses 10. Pode colocar o próximo print. O Partido dos Trabalhadores governa atualmente 4 estados brasileiros, todos localizados na região Nordeste. Bahia, governador Jerônimo Rodrigues; Ceará, Eumano de Freitas; Piauí, Rafael Fonteles; e Rio Grande do Norte, da Fátima Egope Bezerra. Lembra dela? Pois é, ficou famosa lá durante o processo de impeachment. Então, só para mostrar as bravatas do Lula em ano eleitoral. E, aliás, deram título aí ao programa As Bravatas de Lula e o Rolo Master, de Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro. Vamos ver a segunda parte, em que o Lula tenta fazer todo aquele sabão, está conversando com o pessoal da TV Brasil, que foi colocado lá durante esse governo. Então, ele se sente muito à vontade, obviamente, é uma conversa chapa branca. Pode soltar. Eu lembro que eu participei de uma reunião, Alckmin, Haddad, mais um bonito, e eu falei, Alckmin, sabe qual é o problema? É o seguinte, você não sabe, mas a dona Lu, ela compra. A tua filha compra, a Janja compra, a minha filha compra, a tua mulher compra. Porque é verdade. É verdade, eu vejo a Janja comprar um monte de coisa que eu não dou nenhuma importância, mas é um negocinho aqui, sabe? Exato. Quem é que não vai comprar? Então a gente fez isso agora. Sabe, porque é o seguinte, é 20%, sabe, que nós descontamos, isso não vai causar nenhum prejuízo. Você entra nessas lojas, pode entrar nas lojas aqui no Rio de Janeiro, essas lojas grandes. Você vai ver, quem é que produz a roupa? Na China. Vietnã. Não é isso? Exatamente. China e tantos outros países que produzem, Bangladesh. Então, por que não deixar os coitados vender para o coitado comprar? Tão feliz, a gente fica tão feliz quando chega um pacotinho para ela. Presidente, vamos ver mais uma pergunta que chegou da... Eu compro pouco, eu não sou gastadeiro. Aí, o Lula tenta seduzir com essa camaradagem, posando de ombudsman do próprio governo. É óbvio que ele não é alguém de fora que está defendendo o interesse da população contra a medida de autoridade que foi considerada abusiva, que foi considerada ruim para o bolso do cidadão brasileiro. Ele é o responsável, foi ele que avalizou que o seu governo fizesse isso, foi ele que endossou por meio da sanção presidencial. No entanto, ele posa agora de crítico, que está defendendo os interesses do povo brasileiro pelo único motivo de que ele quer voto nesse ano de eleição. O PT, tradicionalmente, recorre ao aumento de impostos, porque quer gerar mais arrecadação sem cortar gastos, investe na irresponsabilidade fiscal, o que acaba turbinando a inflação, obrigando o Banco Central a aumentar juros e
todo esse problema econômico que a gente vê nas últimas décadas, dessa vez sem o boom das commodities para mascarar, embora eventualmente haja alguma questão aí no mercado internacional que possa colaborar um pouco para que a situação não fique tão dramática. Então, o Lula tem a culpa e ele coloca no Fernando Haddad, que se dispõe a esse papel. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.